Olá, terceiro ano! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a atividade do dia que está no caderno Juntos pelo Saber 2 de Matemática, da página 60 até a 66. É a última atividade do livro. Vamos lá? A gente vai fazer uma comparação entre duas tabelas e depois vamos analisar o gráfico também. Vamos lá então? Página 60. A professora Laura, na aula de matemática, aproveitou as ideias de Letícia e Mariana e pediu que seus alunos em dupla pensassem em algo que quisessem investigar, coletassem as informações e depois apresentassem em uma tabela. Pedro e Cauê resolveram pesquisar qual é o lanche preferido das meninas e dos meninos de sua classe. Cauê entrevistou as meninas e Pedro os meninos. Os dados coletados por eles foram organizados em tabelas separadas. Observe. Então, nós temos aqui a primeira tabela, está na página 60. Tabela organizada por Pedro. Lanches favoritos dos meninos do terceiro ano. Aí tem as duas colunas, ó, coluna 1 e 2. Na coluna 1 tem lanches, bolo, sanduíche, pastel e coxinha. Coluna 2, quantidade de votos, 5, 3, 2, 1. Então, vamos lá. Bolo. Lembrando que isso é o lanche favorito dos meninos. Lanches, bolo, 5 votos. Sanduíche, 3 votos. Pastel, 2 votos. E coxinha, 1 voto. Agora, na página 61, a gente vai observar a outra tabela, que é a tabela produzida por Cauê. Vamos lá. Tabela organizada por Cauê. Lanches favoritos das meninas do terceiro ano. Lanches. A mesma coisa, ou seja, bolo, sanduíche, pastel e coxinha, os lanches são os mesmos, mas a quantidade de votos já mudou, variou, olha só. Bolo, 4 votos, sanduíche, 1 voto, pastel, 5 votos e coxinha, 2 votos. Aí tem duas questões aqui para você responder. Houve diferença entre os lanches favoritos dos meninos e das meninas? Então, você vai responder, houve diferença, você vai analisar aqui, ó, essa coluna da quantidade de votos, tanto essa daqui quanto a anterior, que é a dos meninos. E você vai responder, quais foram as diferenças? Cauê e Pedro precisam construir uma única tabela para apresentar as informações a seus colegas de classe e pediram ajuda à professora Laura, que construiu junto com ele a seguinte tabela. Então, a gente já tem nessa tabela aqui um pouco diferente. Olha o título. Lanches favoritos das meninas e dos meninos do terceiro ano. Percebam que antes tinha uma tabela com o lanche preferido dos meninos e uma tabela com o lanche preferido das meninas. Aí, aqui já é uma tabela que vai juntar as duas coisas. As duas informações que estão na outra tabela. Então, você vai escrever aqui, ó, lanches. Vai voltar lá e vai escrever quais são os lanches. Os lanches são os mesmos, né? Os analisados tanto para as meninas quanto para os meninos. Aí você vai vir nessa primeira coluna aqui. Quantidade de votos dos meninos. Você vai voltar lá naquela tabela da página anterior e vai anotar a quantidade de votos dos meninos. Quantidade de votos das meninas. Você vai voltar aqui nessa tabela, porque é a tabela das meninas, e vai escrever a quantidade de votos, ok? Então, vamos para a página 62 agora. Aqui na página 62, nós já temos um gráfico. Ela pediu que eles completassem a tabela com as informações que encontraram sobre os lanches favoritos dos meninos e das meninas. Vamos ajudá-los completando a tabela para ficar mais fácil entender todas as informações coletadas. Em seguida, a professora pediu a Cauê e Pedro que colocassem os dados que eles coletaram em um gráfico. Vamos ver como ficou? Então, aqui está o gráfico.
de Cauê, com as mesmas informações. Aqui tem o título, ó, os lanches que tem na cantina da escola, que são aqueles mesmos lanches que aparecem na tabela: coxinha, pastel, sanduíche e bolo. E aqui tem o número de escolhas, que são a quantidade de votos das meninas. Olha aqui, ó, o quadradinho laranja indica o quê? Aqui, o gráfico. Então, que são representados pelas meninas. Então, olha aqui: coxinha, 2 votos, pastel, 5 votos, sanduíche, 1 voto e bolo, 4 votos. Então, observe que aqui eu tenho, ó, aqui, ó, tá indicando, ó, coxinha. Parou aqui, você vai voltar, olha, número 2. E assim por diante. Vamos responder. De acordo com o gráfico de Cauê, qual é o lanche preferido das meninas? Vai observar aqui o gráfico e vai responder. Lembrando que aqui tem a maior barra, né? É exatamente aquele que tem maior quantidade. Agora vamos na página 63. Na página 63 tem o gráfico de Pedro, que representa o que? O lanche dos meninos. A mesma coisa, ó, o gráfico de Pedro, lanches favoritos dos meninos do terceiro ano. É a mesma coisa que estava na tabela, só que agora está no gráfico. Como está no gráfico, aqui tem o outro título, que é lanches da cantina da escola, que são os mesmos: coxinha, pastel, sanduíche, bolo. E aqui tem o número de escolhas, a quantidade de votos, quadradinho azul, que representa aqui essa barrinha azul, que é a mesma quantidade escolhida pelas crianças. Vai observar, ó, coxinha, 1 voto, pastel, 2 votos, sanduíche, 3 votos e bolo, 5 votos. Vai responder a questão. De acordo com o gráfico de Pedro, qual é o lanche preferido dos meninos? Você vai observar. A que tiver maior é o que significa que é a maior quantidade de votos, ok? Agora vamos passar para a página seguinte. Vamos ler aqui e depois passar para a próxima página. Para ler os gráficos, você precisa observar os dados que eles apresentam. Na lateral esquerda, o nome dos lanches. Embaixo, o número de escolhas. As barras indicam quantos meninos e quantas meninas escolheram aquele lanche. À direita, a legenda. E na parte superior, o título do gráfico, que foi o que a gente acabou de ver. Aí tem uma explicação falando que no dia a dia, nos jornais, nas revistas, a gente vê bastante esses gráficos. Hoje em dia, então, em época de eleição, todo dia também passa a questão do gráfico da Covid-19, né? Os estados que estão caindo, os estados que estão tendo aumento na taxa, a quantidade de pessoas doentes, quantidade de pessoas que morreram, enfim. Todos os dias a gente tem esses gráficos aí na TV, né? Vamos passar para a página 64? Página 64, agora é a sua vez. Laura é professora do segundo e do terceiro ano da escola Juntos pelo Saber. Ela está organizando a festa do São João da escola e quer saber qual comida de milho é a preferida dos seus alunos para levar uma quantidade maior para a festa junina. Aí aqui tem uma tabela. Comidas preferidas dos alunos do segundo e do terceiro ano. Aí tem aqui 3 colunas. Na primeira coluna vem dizendo quais são as comidas, que são canjica, pamonha, munguzá, bolo e bolo de milho. Na segunda coluna vem dizendo aqui, ó, do segundo ano, a quantidade de os votos preferidos dos alunos. E na terceira coluna, do terceiro ano. Então, observe, por exemplo, comida canjica. No segundo ano, 6 alunos preferem e no terceiro ano, 7. Pamonha, segundo ano, 4 alunos e no terceiro ano, 3. Munguzá, segundo ano, 8 gostam mais, no terceiro ano são 9. Bolo de milho, 5 alunos no segundo ano e 5 alunos no terceiro ano, ou seja, deu empate aqui nessa escolha.
Vamos lá. Qual é a comida de milho preferida dos alunos entrevistados pela professora Laura? Canjica, pamonha, munguzá ou bolo de milho? Então, você vai observar quais são. Ou seja, a que tem maior quantidade de votos é a preferida das duas turmas. Lembrando que tem que comparar tanto do segundo quanto do terceiro. Tá muito fácil essa daí. Vamos para a próxima página 65. Cauê coleciona gibis. Seus personagens prediletos são Hulk, Homem-Aranha, Homem de Ferro e Capitão América. Ele quer saber qual desses é o personagem predileto dos seus amigos da escola. Então, ele entrevistou cada um deles e, ao final, organizou as informações no seguinte gráfico. Então, tem aqui o gráfico, vamos ver. Aqui em cima, no título, está dizendo Heróis prediletos dos amigos de Cauê. Aqui do lado a gente tem um outro título que representa o quê? Heróis preferidos de Cauê. Aí vamos lá. Capitão América, Homem-Aranha, Homem de Ferro e Hulk. Amigos da escola, ou seja, ó, essa legenda aqui, azul, esse pontinho azul significa que essas barras azuis são os heróis prediletos dos amigos de Cauê. E aqui tem a quantidade de votos, que vai de 0 até 10. Então, vamos lá. Ó. Percebam que aqui também, ó, 2, 3, 4. Só tem o 4, 3 não tem. Ó, 0, 1 não tem, mas tem o 2. Então, o que está entre 0 e 2 é o quê? 1. 2 e 4. Falta quem? O 3. 4 e 6. No meio está o 5. 6 e 8. No meio está o 7. 8 e 10. Antes desse vem 9. Então, vamos lá. Capitão América. Vamos observar. Ó, ele passa um pouquinho do 2. Então, significa que é 3. Homem de Ferro, mais que 4, está antes do 6, então é 5 votos. Homem-Aranha, 8 votos. E Hulk, ó, passou de 8, então significa que é 9. 9 votos. Vamos lá. A partir das informações do gráfico, qual é o super-herói preferido dos amigos de Cauê? Hulk, Homem-Aranha, Homem de Ferro ou Capitão América? Você vai marcar o X. Olha como fica fácil, observando o gráfico, aquele que tem a maior barra é o que tem maior quantidade de votos. Questão 3. Toda sexta-feira, na escola da turma Juntos pelo Saber, há uma sessão de cinema para algumas turmas. Nessa semana, as turmas do segundo e do terceiro ano foram escolhidas. A escola coloca em um cartaz o nome dos filmes que podem ser exibidos e os estudantes, de acordo com sua preferência, escolhem um. O filme mais votado é o que passa na sessão de cinema. Após a coleta das informações, a diretora da escola apresentou os dados em forma de tabela. Então, agora vamos para a página 66. E aí, olha aqui a tabela. Filmes escolhidos pelos alunos do segundo e do terceiro ano. Tem 3 colunas também, ó, a coluna de filmes, a coluna do segundo e do terceiro ano. Filmes, A Era do Gelo 2, segundo ano, 6 votos, 6 escolheram, terceiro ano, 5. Liga da Justiça, 4 alunos do segundo ano escolheram e do terceiro, 3. Pantera Negra, 8 alunos do segundo ano e escolheram. Vingadores, 5 alunos do segundo ano escolheram e 7 do terceiro ano. Então vamos lá. Dos filmes em cartaz na escola, qual passará na sessão de cinema para os alunos do segundo e terceiros anos? Então, não é o mais votado? É. Então você vai ter que comparar aqui, ó. Qual é o filme que tem mais votos, tanto no terceiro quanto no segundo ano? Né? E muito fácil, né? E você vai marcar um X na opção correta, tá bom? Se é A Era do Gelo, Liga da Justiça, Pantera Negra ou Vingadores.
Aqui tem uma sugestão de site, ó, no final. Essa é apenas uma sugestão, que seria bom se vocês entrassem, que é no site do IBGE, para você ver uma curiosidade. Ó. Você conhece o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística? Sabe qual é a função dele? Então, a gente tem o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão responsável por muitas pesquisas importantes. Ele levanta o censo, faz o censo do nosso Brasil, né? Em todos os setores, e geralmente estão sendo divulgadas as pesquisas do IBGE. Essa semana mesmo saiu uma. Então você vai dar uma pesquisadinha lá no site para poder você conhecer, tá bom? Um beijo. Ficou com dúvida na atividade? Mande um oi para a Pro no WhatsApp, tá bom? Terminou a atividade, tira foto, manda para a Pro verificar, fazer as correções, fazer a devolução. Um beijo para vocês.